Pizza Summit Podcast, o podcast feito por donos de pizzaria para dono de pizzaria. E agora, fechando com chave de ouro, quem não veio, perdeu, sinto muito. O ano que vem tá aí, se eles vierem, vocês vão ter o prazer de ver uma palestra sensacional que Júnior Peto e Aline Franco acabaram de dar pra gente. Foi difícil tirar eles lá de cima para trazer aqui, tal a intensidade da ligação que eles tiveram com o público. Eles trouxeram insights maravilhosos. Prepare o seu caderninho e a sua caneta, não perde não, porque quem não implementar a aula que eles vão dar pra gente aqui é louco. E também tá aqui do meu lado Gustavo Cardamone, nosso vice-presidente, nossa estrela maior, nosso mentor, que vai também falar um pouco sobre como foi esse primeiro dia de Pizza Summit, que realmente deixou a gente de alma lavada com o sucesso, com a troca de informações, network e aprendizado que foi proporcionado aqui hoje. Assim, hoje foi um dia incrível, a gente realmente foi muito acertado nessa mudança de nome, de evento, enfim, que a gente fez. Para quem não conhece esse evento, ele se chamava até ano passado a Pubra Convention, e esse ano a gente fez uma mudança, são 2 dias de evento. Hoje nós tivemos palestrantes incríveis no palco, e fechamos com chave de ouro com Júnior Peto e Aline Franco. E vamos falar com eles, né? Vamos saber lá. um pouquinho dos negócios deles. Se apresente. Vamos aí, lá, por favor. antes de mais nada, sejam bem-vindos. Obrigado, é uma honra a gente estar aqui participando, foi incrível. Eu sou o Júnior Peto, marido da Aline e também sócios, né? Da Jones, do Japa, da Napos e do Lemo Restaurante. E também tem um Burger Tour que faz bem parecido com o de vocês, em cima de hambúrguer, né? Eu sou a Aline, que manda no Júnior. Aí sim. Sempre a mulher manda, né? Sempre, cara. A única Existem menina 2 desse tipos rolê. de homem. O que acha que manda e o que aceita que é Exato. O meu é o segundo, graças a Eu Deus. aceito. Dona com o Júnior, do Jones Burger, Napos Pizza, Lemon Restaurante, Japauã. E eu já quero dizer de antemão que foi um prazer. Gu, obrigada por ter me colocado lá. Não vou esquecer nunca. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer a Pubra e o pessoal hoje, porque é um mundo, embora a gente tenha pizzaria, mas a gente não é tão relacionado com o pessoal da pizza, né? Então, toda vez que a gente tá com o pessoal da pizzaria, é sempre um prazer e uma descoberta, não é? Sempre uma descoberta, e hoje foi uma descoberta muito incrível. A gente estava comentando, cara, que trabalho incrível que vocês estão fazendo. E é muito importante, né, para o cenário das pizzarias, a gente trocar ideia, né, trocar network. Eu sou bom nisso, você é bom naquilo, vamos se juntar, vamos equilibrar a balança. Isso fica bom para todo mundo. No final das contas, o mundo da pizza ganha com isso. Então, inclusive, parabéns acho pra que você. devia ter tipo uma Pubra pro hambúrguer também, porque eu conversei com o Gu, eles lutam por desconto, lutam por melhoria para categoria. E no hambúrguer não tem. Não então a gente tem. precisa ir desenvolver com isso a que a gente Pubra, ajuda com a vocês. Pubra Burger Hambúrguer. também. Cada um por si, mas a gente se conversa muito o hambúrguer, né? A gente verdade. tem uma comunicação muito grande entre os donos das hamburguerias, né? Mas não tem uma pública. Sabe que isso nos enche de orgulho. Hoje a gente também falou com o Felipe Vec e ele deu esse mesmo feedback. Gostaria muito que no segmento dele tivesse algo parecido. Eu tenho muita gratidão pela Pubra, até porque quando eu entrei aqui o meu negócio era um, e eu como pessoa era um, e hoje eu sou uma pessoa e um negócio completamente transformado, graças a Deus, para melhor. Eu tenho muita gratidão. E eu tenho certeza que se um dia vocês encabeçarem um projeto como esse, ou quem quer que seja, e tiver a mesma dedicação que o nosso time tem aqui, vocês vão colher os mesmos frutos. Então a gente fica muito orgulhoso por ser esse espelho para vocês. Fiquem mesmo, porque tá sendo um espelho ver isso, e com certeza eu vou levar o que a gente viu aqui hoje como lição de casa pro meu povo do hambúrguer, porque eu também quero viver isso que vocês vivem, eu acho muito legal. Sim, mas agora vamos falar o que as pessoas gostam, vamos falar de história. Como que nasceu a Jones Burger? Pode começar, vida. Pode ser você. Cara, a Jones nasceu há 9 anos atrás, né? Vamos dizer assim. Há 9 anos atrás, eu trabalhei minha vida toda em supermercado. Entrei no supermercado, foi o meu primeiro emprego com 14 anos. Fui até os 34, se não me engano. 34, 35. O único emprego foi o emprego que eu entrei como pacoteiro e saí como gerente geral. E a Aline, ela trabalhava na Editora Abril. A gente casou, a gente tem 20 anos junto já. Aí a Editora Abril chegou uma época que ela estava, ela não se atualizou em relação à internet. E aí acabou que deu ruim lá e eles mandaram 500 pessoas embora e nisso estava a dona Aline.
Aí a dona Aline foi empreender, foi vender bijuteria e tal. E ela sempre falava para mim, falava, Júnior, cara, o que você faz no supermercado? Se você pôr a mão em qualquer outra coisa, vai dar certo, cara. E eu, bundão que sou, não, tá doido? Sou CLT, não vou sair de CLT nunca. CLT, ganho bem aqui como gerente, tá tudo certo, tenho meu carrinho, tenho nossa vida. E ela ficava aqui, ó, tormentando. Aí quando ela saiu, né, eu tô resumindo bastante aqui, quando ela saiu, ela começou, não, vamos abrir um negócio. Cara, você cozinha bem, vamos abrir um negócio. Aí ela começou a vender bugiganga. Só que a Aline, vocês viram lá, ela é super legal para falar, só que no financeiro ela vendia e pagava. Mas ninguém é perfeito em tudo, né, Me gente? fali. Não, e aí fica a Me primeira falei. lição para você. Ela quebrou vendendo muito. Vendendo muito. Ela vendia muito. horrores, só que não colocava gasolina, ia buscar lá no interior, trazia 200 coisas, gastava gasolina, pedágio, não colocava nada. Não precificava direito. Nada, era vezes 1, vezes 2. Paguei 10, vou Era o pegar dobro. 20. Aí a menina, ai, tô ruim das pernas. Não, então paga 10, tá tudo certo, já me cobre o custo, mas não colocou gasolina, pedágio, nada. E aí ela quebrou vendendo muito. Aí ela falou, vamos abrir um negócio, cara, você cozinha bem. Eu falei, tá bom, Aline, o que a gente vai abrir? Aí na frente lá da Jones, hoje da Jones, né, tem um restaurante que chama Hajime, um japonês. Cara, na época que a gente, isso há 9 anos atrás, 2015, né, ele ficava lotado, até hoje lota, mas ficava tipo 200 pessoas para fora. Mas é só ressaltar assim, ele era a única coisa que o bairro tinha. É, a única coisa. A gente Só era tinha baixo do ele limão, e uma padaria 24 horas. Não tinha que a padaria mais também. nada. Você chegava Padaria na fila lareira. pra fora. Lareira Chegava- é famosa. Lareira, chegava na lareira, você deve bem conhecer. Já meia-noite, pegou fila lá, não cara, já? meia-noite. Sim. Você ficava na fila. A Ficava na madrugada fila, na inteira. E ela madrugada, tinha, sei lá, fila. 150 cadeiras. Tem, né? 150 cadeiras. Meia-noite, tinha 50 pessoas na fila. Fila. Só tinha essas duas coisas. E aí eu falei pra ela, vamos então no japonês, porque essas 200 pessoas que ficam pra fora, se a gente pegar 50, pô, tá lindo. Tá bom. Verdade. Então aí eu comecei a fazer curso de japonês, e aí comprei a faca, comecei a fazer curso online, tal, cortava, já fazia sasaco, fazia um monte de coisa em casa. Aí a Aline foi com as amigas delas da Editora Abril, a antiga Editora Abril, se encontrar lá no Zedeli em 2015. Na verdade, a gente foi num restaurante japonês já ver do lado do ideia, Zedeli. que era perto do Zedeli, que eu queria ver ideia pra colocar no restaurante, né? Já tínhamos até conseguido sócio, o dono do mercado ia ser nosso sócio, que é amigo do Júnior O da Sushi Man, a vida. gente conseguiu. A gente tinha conseguido Sushi Man, um amigo nosso que era Sushi Man na época. E aí, tá tudo certo, já tava vendo ponto, o Júnior fazendo curso, sócio alinhado, Sushi Man contratado. Então, tá bom, então vamos lá. Fui para um restaurante para ter ideias de prato, de entender melhor, porque é a comida que eu mais amo no mundo, mas eu queria entender melhor. Passo um dia na frente do Zedeli e vejo, mas era gente, mas era assim, eu não sei dizer, Cuspindo era pro ladrão. tanta gente, e eu fiquei tipo, o que esse negócio faz que tem gente topando ficar na calçada sentado para comer? Parei o carro e fiquei uma meia hora com o carro parado na porta do Zedeli, olhando o movimento, tentando entender, porque, de novo, meu bairro era McDonald's e Burger King. A gente não tinha isso de... E na época nem tinha Burger King, né? Só tinha o McDonald's. Só tinha o McDonald's. Não, mas a gente só tinha o conhecimento disso. A gente Sim. só De hambúrguer. acessava isso de hambúrguer. Na hora que eu olhei, eu falei, é lanche que esse povo tá se matando pra comer? Não é possível. Aí fiquei olhando mais um tempo. Da porta do Zedeli, liguei pro Júnior. Falei, ó, o que você tá fazendo? Ah, eu tô treinando. Falei, esquece, não é isso que a gente vai fazer. E eu com a faca e com o peixe. Não é isso. É o quê? Acabei de ver uma coisa que é muito mais a tua cara e assim, você tem que ver as pessoas se matando pra comer isso. E na época, a galera me ligava, né? Nossos amigos, falavam, Júnior, vamos fazer hambúrguer. É. E eu ia fazer hambúrguer na casa da galera. Nem gostava de mim, né? Só por causa do meu hambúrguer, sabe assim? E aí... Você nem tinha levado em conta. Não, 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 de a gente- jeito nenhum. a gente Porque a gente focou fazia no muito regime, assim. E aí a gente ficou cego, entendeu? A gente falou, Não, e a pô, gente é fazia o hambúrguer era muito de brincadeira na casa dos Ah, o amigos. pão era Uma amarelo, vez verde. era uma vez a cada 3 meses. Era Sim. uma coisa muito, sabe? Sinto muito, mas eu vou ter que interrompê-los para ir para a Câmera da Verdade. Aliás, eu tenho certeza que nesse episódio a Câmera da Verdade vai trabalhar como nunca. 3 insights. Primeiro, além de marido e mulher, eles são sócios. Percebeu que eles se complementam? A Aline é boa em algumas coisas, o Júnior é bom em outras. Procure alguém, se você vai se associar, que complemente. É isso. Não procure alguém igual a você. Procure alguém que eu complemente. Segundo insight, vender alimenta o ego. Margem de lucro alimenta o bolso.
Não só o bolso, alimenta a felicidade sua, dos seus colaboradores, qualidade de vida para todos. Vender por vender, como a Aline vendeu, quebrou Vendia ela. muito. Quebrou. Terceiro insight. Tenha um plano de negócios. Faça uma pesquisa sobre o que você vai fazer. Às vezes, uma coisa que te agrada não é o que está agradando o mercado. E você tem que agradar o mercado. Você não abriu um comércio, um negócio para agradar a si próprio, mas sim para agradar o mercado. E a gente vê muito isso, né? As pessoas abrem um ponto com coisa que ela gosta de fazer, que ela sabe fazer. E a gente vê muito empreendedor errando nisso, né? Exato. E agora eu vou para uma outra questão que é um ponto que eu vejo fundamental em vocês. Eu sempre falo, quem quer ter um resultado diferente, tem que fazer algo diferente. E vocês são a prova disso. Vocês estão fora da curva, estão à frente do tempo de vocês e servem de inspiração não só para o mundo do hambúrguer. Vocês estavam um pouco preocupados, poxa, mas nós vamos falar para dono de pizzaria, nós somos do hambúrguer. Vocês não têm noção o quanto foi valioso a gente ouvir as soluções de vocês em todos os aspectos, em processos, em cultura, na forma como lida com os funcionários. Isso é rico demais. A gente estava comentando aqui que às vezes você tem insight onde você menos imagina. E hoje vocês, para nós, foram uma inspiração tremenda. Então eu quero falar para vocês aqui. Qual é a diferença da Jones? Se for para resumir, onde é que está o molho? Onde é que está o que vocês têm que ninguém tem? Eu quero só te falar uma coisa. Eu acho que a Jones quebra o paradigma desde o dia que ela abriu as portas dela, de verdade. Eu ia voltar lá pro começo porque Porque a gente- nosso diferencial O foi nosso diferencial... olhar para nossa comunidade. Exato. Que foi, a gente falou, cara, o que falta para nossa comunidade? E ter a coragem de ser o diferencial, porque... E igual lutar ele falou. contra isso, porque qualquer pessoa no nosso lugar teria desistido e teria feito É. outra coisa. Porque o nosso primeiro ano foi muito difícil. Foi. Porque eu tô num bairro onde as pessoas comem McDonald's e pagam R$ 25. E eu tinha que explicar para ela que o meu lanche, só o lanche, era R$ 25 e convencer ela a comprar aquilo. Sendo que ela não tinha a mínima ideia do que aquilo era, por que aquilo agregaria à vida dela. Então a gente passou 1 ano e pouco educando cliente a cliente. Pensa que Entender a 8 anos diferença. Pra atrás, entender. A cultura do burger artesanal ainda não estava difundida como está tava. hoje. O Principalmente cliente na não sabia o que periferia, era a gente tá na ponto. periferia. O cliente não sabia o que era o ponto. A gente Foi o veio- início do movimento. Né? Foi. Não, já tinha Já algumas tinha um casas pouco que faziam na- bastante Mas sucesso. não na periferia. Não, Mas não da na ponte periferia. pra cá, que a gente chama. não tinha Sim. ninguém. Ninguém tava no bairro do Limão, ou na Cachoeirinha, ou no Peri, ou na Pirituba, Brasilândia, ou na não tinha. Pirituba falando isso. Tava todo mundo no Itaim, na Vila Madalena, Moema. Lá isso existia. E assim, você pensa, em 2017, que foi quando a gente abriu, você mandar a pessoa pagar R$ 25, R$ 30 num lanche seco, Isso. dentro da periferia. E ao ponto, né? Que a gente Sim. falava, você quer comer ao ponto? Ah, eu quero ao ponto. Aí ele mordia, não, tá cru. Ele Não não tá sabia cru. nem especificar Ele o não que era o sabia o que era. Ele falava, não, como picanha em casa. Aí ele mordia o hambúrguer e falava, não, tá cru. Aí lá vai eu explicar. Não, então, esse aqui é o ponto, ele é vermelho por dentro. Se você quer um bem passado, ele é assim, você quer um ponto para mais. No entanto, quando a gente abriu a Jones, a gente não vendia ponto para mais. Era só o ponto e bem passado. E aí a gente entendeu, pô, pra gente educar a galera, vamos vender ponto para mais, porque a gente chegava pro cliente e falava, então, você não gosta de muito vermelho? Eu faço ponto para mais, mas não pede bem passado. Aí eu falo, se você não gostar, eu te dou outro. E aí eu ficava no salão, a Aline ficava mandando embalando os lanches, eu ficava no salão e falava, cara, come ponto para mais. Se você não gostar, eu te dou outro. Ó, pode colocar aqui que eu que tô falando. O cliente comia e falava, não, isso aqui é bom. Não é tão vermelho. E aí a gente foi educando todo mundo. Então, o nosso diferencial foi muito que a gente foi pro bairro, olhamos pro bairro e falou, cara, não tem isso aqui. Vamos. Cara, você tem que ter coragem. Porque é uma coisa que, de repente, pode ser que não agrade ninguém. O cara fala, não, eu gosto do McDonald's, não quero essa porcaria. No entanto, que no começo, a gente estava fazendo a reforma, o que passava de gente falar, ah, você é concorrente do McDonald's? Fala, não. Ah, você é hambúrguer? Não, é outra coisa. Não, mas você é hambúrguer. Aí você fala, cara, deixa eu abrir que eu te explico. Agora não dá para explicar que eu tô pintando a parede. Tinha um Mas- podrão também na rua. É, que tinha um todo mundo podrão na achava que a rua, gente também ia ser concorrente do Que aí podrão. fala, não, você é do podrão? Não, cara, é outra coisa. Não, mas explica pra mim. Não dá para me explicar agora que eu tô pintando o teto, fazendo a obra, mas assim que abrir, você vem que o seu hambúrguer eu te dou. Então a gente pegava na unha os clientes na rua, um a um, explicando. Então, o que acontece também? A Jones, ela criou uma comunidade muito grande, porque o cliente, o primeiro, é o que a gente está fazendo com o Lemon agora. A gente está voltando de novo para o Lemon para fazer isso. O primeiro hambúrguer artesanal ao ponto que ele comeu foi da Jones. Então, a régua de todos os clientes ali do bairro da Zona Norte, naquele pedaço, a régua dele é a Jones.
Então, por isso que eu acho que a gente é muito amado ali, porque o cliente falou, porra, o primeiro hambúrguer que eu comi é da Jones, então não tem melhor que o da Jones. O Jones foi o único que chegou perto da minha casa. Né? Agora, quem vem depois, chegou depois, não adianta. Então, a gente trouxe, e o nosso slogan é, você não precisa atravessar a ponte para comer qualidade. E aí a gente contava essa história para todos os clientes falavam, quer atravessar a ponte, o quê? Agora tem aqui no meu bairro. Aí ligava pro amigo dele, não, agora você tem que vir para cá para comer o hambúrguer do meu bairro. Então, acho que foi isso, a comunidade abraçou a Jones de uma maneira assim, que, cara, é sem... O Edu pode dizer, no nosso bairro, tanto em Pirituba quanto no bairro do Limão, só tinha pizza pra comer. Ou Habib's, ou Ragazzo, ou McDonald's. Era tudo que tinha pra nós. Exato. Ou as marmitas na hora do almoço. A gente não tinha nem japonês direito pra nós lá. Hoje, graças a Deus, tem, mas fala 8 anos atrás. Pois é. Tudo você tinha que pegar seu carro, ou ir pra Lapa, ou ir pra Pompeia, ou ir pra qualquer outro lugar. E agora imagina o orgulho que é para vocês ver o fluxo contrário, ver os caras do lado de lá atravessarem a ponte para vir aqui na A Jones. primeira vez que eu tava no salão, foi um dia no almoço, eu não vou esquecer nunca. E aí a gente tinha que fazer esse trabalho de unha a unha com o cliente, que um cara chegou pra mim e falou que era da Pompeia, eu juro. Eu quase chorei. Zerei Eu o fiquei A favela dura na venceu cara de verdade dele. agora. Eu falei, mas você veio... Ele, sim, porque me falaram, eu tenho amigo que mora aqui, ele gosta muito do hambúrguer. Eu fiquei tipo, parece que eu tava vendo um ET. Eu fiquei assim na cara dele. Porque aquilo era tão irreal. Venci na vida, né? Era muito irreal alguém vir da Pompeia pro bairro do Limão, porque sempre foi o contrário. Falei, caralho, eu não tô acreditando que a gente conseguiu. Foi aí que a gente começou a dar um estralo, falou, cara, a gente tá crescendo. As pessoas estão vindo de outro lugar para Jones, atravessando a ponte ao contrário, que antigamente, cara, ninguém fazia isso. Quem fazia pelo... que é o nosso, a gente fala nosso mestre, né, que começou isso lá atrás, que é o do Dadinho Tapioca, o Mocotó. Ah, é, pra ver o Mocotó. Que as Mocotó. pessoas só atravessavam a ponte. E era pra ir bem no- lá no E é fundão. lá no É. fundão. Então a galera fazia isso por causa do Mocotó. Incrível, né? Assim, a nossa referência master ali de restaurante que fez isso. E aí, quando a gente começou a sentir que o cliente estava vindo, o cara, nosso nome está crescendo. Né? E a gente ficava preocupado. Pô, será que a nossa qualidade está à altura desse cara que está vindo de outro lugar? Né? A gente começou a se preocupar e se perguntar, sabe, sobre isso. E aí assim, vocês se destacaram com a qualidade, mas também se destacam com uma outra questão que é cultura, né? Que é a questão de cuidado, né, do colaborador e tal. Conta um pouquinho pra gente como começou isso aí. Essa é mais nova, né? Porque, como eu falei lá em cima pro pessoal, é de dor para dor. Quando o empreendedor começa, que é o caso de 90% de todos nós, ninguém sabe o que é cultura. Só tem que sobreviver, né? Você só tem que sobreviver. Você tem que abrir, pagar os colaboradores Pagar as contas, né? e pagar as contas. Aline, tem um ditado muito legal. Fala o seu ditado sobre a prisão. É o empresariário. Presidiário. A gente era o empresariário. Porque assim, quando você abre, você lá quer saber de cultura, cara. Só quer saber. Juro, você não tem. Às vezes você não tem. A maior parte não tem um plano de negócio, não sabe o que é cultura. Tá vindo porque quebrou em algum outro lugar, perdeu o emprego, precisa fazer uma renda. Todo mundo. Muita gente, todo mundo é muita coisa. Começa um negócio para ser um dinheirinho para você pagar o aluguel, pagar as contas. Você não imagina a proporção que seu negócio pode tomar. Então você começa geralmente de qualquer jeito. Nem você acredita que vai crescer. Mas saber cultura, cara, fala sério, ninguém sabe. É até uma dó as pessoas querem bater nesse nome de cultura para uma pessoa que acabou de começar. Que ela tá totalmente perdida. Ainda mais no nosso caso. Eu era secretária em Muambeira e ele era gerente de mercado. A gente abriu um negócio porque eu fiquei sem salário. O negócio era repor o meu salário, porque estava fazendo falta nas contas da minha casa o meu salário. Eu ganhava 3,5 pau na época. Porra, era dinheiro pra caramba. Naquela época. 2017. Era 10 mil hoje. É isso aí. Sabe? Então a gente precisava repor. Então fizemos conta de padaria. Quando a gente tem que vender para repor meu salário? Pô, é tanto. Então, nosso único objetivo era vender hambúrguer e pagar as contas. Quem quer saber de cultura? A gente só quer saber sobreviver, pagar o aluguel e não ficar devendo. E é isso. E a gente teve essa cabeça durante muito tempo. Quando essa nossa cabeça mudou, a gente foi para a cabeça do quê? A gente tem que se organizar para vender mais. De novo, cultura, não sei o que é igual caviar, só ouço falar. Não sei o que é, não vou estudar, porque eu tenho que estruturar meu negócio. Quando você vai estruturar um negócio, por onde você começa? Operação, processos, fornecedores, equipe você paga, quem vem, vem trabalhar, quem não vem, você dá jeito, você se vira.
Depois que a gente conseguiu arrumar isso, e aí a gente cresceu, a gente falou, peraí, tá faltando isso aqui. Então agora a gente vai ter que resolver. Não dá mais pra gente deixar isso pra lá. Então vamos sentar a bunda na cadeira e vamos aprender o que é isso. E aí a gente mergulhou. A gente fez curso. Quase foi um atrás. ano. 2022 inteiro, a E gente mergulhou, porque a gente não já sabia o que fazia era. alguma coisa. É. A gente já tinha ali, por exemplo, Ser Rápido. A gente cobra os meninos Ser Rápido desde o 01. Porque nossa cozinha na loja ela é muito pequena, ela é 2x6. Então, ou vai ser rápido ou vai estragar o negócio. Então, a gente já tinha essa cultura de todo mundo ser rápido, só que o resto a gente não sabia o que era. E aí que a gente começou a escutar, pô, a cultura. E a gente começou, que aí é um ponto importante, tá, galera? A gente começou a entender a cultura, a primeira pessoa que tá errada era a gente. Falou, cara, a nossa cabeça não vai dar certo. E só uma coisa. Há 8 anos atrás, se falava de cultura como se fala hoje? Não. Se falava na Abril. Na editora Abril se falava. Se falava nas Era grandes papo de empresa grande. É, Papo de organização grande. Ninguém falava sobre cultura para uma pessoa desse tamanho. uma pizzaria, Falava. por uma hamburgueria de... Hoje, como é disseminado hoje, explicado hoje, aplicado hoje, outra coisa. Não se tinha acesso como se tem hoje, de 3 anos para cá, a todas as pessoas, para você trocar uma ideia. cursos. Era cada um por si, Jesus Cristo por todos, acabou. Então você não tinha muito isso. Então, assim, e você vê, 7 anos não é tanto tempo assim. Quando você compara com o que a gente vive nos últimos 3 anos, sabe? E uma coisa importante, e é legal falar, não tinha isso, né? O que vocês estão fazendo, não tinha isso há 8 anos atrás. Para vocês terem uma noção, quando eu fui abrir a Jones, só tinha um curso de hambúrguer, só um. Quantas vezes eu fiz o curso? Umas 10 no mínimo. Do mesmo curso. curso, Pra isso da é mesmo reciclando. conteúdo. Não, porque que acontecia? Todo dia eu pegava... Hoje ele ia e via essa tábua. Aí ele fixava na tábua. Aí ele pagava o outro, que era a cada 15 dias, às vezes que tinha turma. Aí ele ia, e aí ele focava nessa... Aí ele ia montando o Eu conhecimento. fui mais de 15 vezes no mesmo curso. Chegou uma hora, o cara falou pra ele, não precisa mais Não pagar, precisa pagar. pode vir. Uau. O cara não aguentava te ver, vai lá. E é curioso que aí depois alguém chega e fala assim, mas foi sorte, né? É. Cara, eu fiz 15 vezes, eu levei o chapeiro junto. E pra você ver que naquela época, eu volto pra trás pra gente olhar as coisas que a gente fazia, na época eu já levei meu chapeiro pra ele ver o mesmo curso que eu tava vendo, pra ele tentar ter a mesma cultura, porque eu falei, cara, ele tem que Mesma ver. cabeça que a tua. E aí a gente fez 15 vezes, pra você ver como é importante. E eu ficava lá, putz, a latinha. Por que você põe a latinha assim, chefe? Porque a latinha assim, o cliente olha. Então a latinha tem que ser pra frente, tá? Aí depois, perdi aquilo. Ó. Quando eu voltava, eu perdi sobre aquilo. Aí voltava, cara, e esse congelador? Por que você... Por causa disso. Aí chegou uma época que ele falou, cara, vem, não precisa pagar não, você já veio 15 vezes, pode vir. Aí você vê a importância do curso, né, cara? Hoje, O Júnior foi em todas as turmas dele de 2016. todas. Todas. Ele fazia de Todas. janeiro a dezembro. Todas o Júnior. Hoje é o nosso pai que a gente chama. Todas. Sensacional. Vou ser obrigado a ir pra câmera da verdade depois dessa, vocês me obrigam. Gente, cultura, tá aqui, ó. Eles começaram sem cultura, atrapalhado, pagando as contas. Cultura é uma coisa que se constrói tijolinho a tijolinho. Quantas vezes ele teve que ir no mesmo curso para cada vez ele trazer um insight e, principal, colocar em prática. Então, hoje, vocês vão ouvir aqui diversos insights, diversas coisas, vão falar, caramba, como é que eu vou colocar tudo isso ao mesmo tempo em prática? Deixa quieto, vou desistir. Calma. Pega uma coisinha só que eles vão falar e põe em prática. Daqui a pouco você vê esse mesmo podcast, ou você vê um outro. Nós estamos na era da informação. A gente tem uma ferramenta hoje que antigamente não se tinha, que é esse compartilhamento de informação, de conhecimento, que é riquíssimo e grátis. Às vezes você está no trânsito, no carro, em vez de estar xingando que está trânsito, eu adoro o trânsito, porque hoje em dia... Eu ponho todos os podcasts, é. eu também. Tudo em dia. E às vezes você também não tem uma pessoa com um nível empresarial ou de vida, ou de qualquer segmento que seja, que estar do seu lado para te espelhar. Quem disse que você não tem? Você tem um podcast, você tem um companheiro que pode estar super qualificado, que pode estar do seu lado ali enquanto você está no ônibus, enquanto você está fazendo uma caminhada, enquanto você está na esteira. Então, sem apavoro, pega um ensinamento e põe em prática. Tem que colocar. Porque foi o que eles fizeram. E não pense que foi do dia para a noite. Aqui nós levamos hoje uma surra. Teve nego que saiu aqui e não sabia nem o caminho do elevador mais. Mas se ele parar para pensar, eu falei, peraí, acho que esse daqui vai ser o mais fácil, vou começar por esse daqui. E aí ele volta, revisita, vai... Às vezes a gente vai num
numa palestra, um evento, atrás de uma frase. E se você ouvir uma frase que fez sentido pro seu negócio, já valeu a pena. Tá aqui o Gu que cansou de me levar para lugares onde eu fui lá e falei, puta, pra mim já valeu a viagem, porque, inclusive até para Las Vegas, quando você me levou, falei, pra mim... Não vai longe. A Aline, quando a gente entendeu que nossa cabeça não estava apta a implantar a cultura, porque nossa cultura de cabeça era errada, porque tem isso também. Às vezes as pessoas precisam se tocar que ela que é o mal do negócio dela. Exato. Não Nós é? vamos. Ela faz parte da Faz cultura parte da também. cultura errada. Né? Principalmente. E a Aline, ela sempre foi muito brava e não sei o quê. E aí a gente sempre fala, Aline, cara, não é assim. Não, mas ele tem que ser da minha altura. Ele tem que entender. Não, cara, não é assim. A gente brigava muito porque eu falava, Aline, não é assim. E ela achava que todo mundo tinha que ser do mesmo nível que ela. E aí a Aline começou a entender que eu falava, cara, se eu não mudar, meu negócio não vai mudar. Então eu tenho que ser a primeira pessoa a ser transformada. Aí ela chegou e falou, comprei um curso pra gente. Aí eu falei, quando? Ela falou, quarta-feira. Era tipo, não, quarta? Era quarta? Era quarta, quinta, sexta. Não. Aí eu falei, que dia começa? Ela falou, quarta. Aí eu falei, tá bom. Aonde Eu não é? contei o que era. Ela não porque contou. Ele não ia querer ir. Aí eu falei, aonde é? Ela foi em BH. Eu falei, aonde? Em BH. Aline, por que você comprou um curso em BH? Como a gente vai? Não, já comprei a passagem, o hotel, tudo. Porra, mas por que você comprou um curso em BH? Porque lá você vai ficar, você não vai poder sair, você não vai poder fazer nada. E aí ela não falou. Aí ela comprou um curso e tal, não sei o quê. O Pedro é meio eu tinha preconceito com algumas coisas. E era então, curso se eu falasse, não ia eu tinha querer preconceito na época com coach. Aí era de um coach. Aí, quando chegou no meio do caminho, eu falei, fala quem é. Aí eu falei, essa pessoa aqui, ó. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo. Aí eu fui, cara, com todo preconceito. Não, e um ódio. Um ódio terrível. Mas aí eu só contei quando chegou lá, não tinha como voltar. E como que você saiu de lá? Transformado. Eu fiz formação em coach Eu fiquei puto. para aplicar em gestão. Não então eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Só que olha que louco. Ele aproveitou o curso mais que eu. Eu falei, já tô aqui, meu amigo. E aí, quando eu vi que o cara entrou dando um monte de conteúdo, e aí ele meio que ele falou pra mim, ele falou, então... Foi só tapar na cara. Aí ele falou, vocês estão aqui por causa da minha Ferrari, Lamborghini. Mas para mim chegar nela, eu fiz um monte de coisa e ó, agora a gente vai olhar tintim por tintim para vocês aprenderem o que é o sentido da vida e para mudar a cabeça. Aí eu falei, esse cara não vai falar como é que você ganha dinheiro. E aí eu comecei a anotar, eu saí de lá com um resumo gigantesco. Mas aí eu abri minha cabeça, porque falei para ela, porra, esse cara só quer vender a Ferrari dele aí, quer pagar de... Né? Chegou lá, troquei, eu falei, porra, ele falou muita coisa que serviu. Vamos mudar aqui, ó. Começamos a escrever um monte de coisa. E a gente... Porque como é que você vai cuidar de pessoas se você não sabe cuidar? Entendeu? Minha mãe sabe cuidar de mim, dos filhos. Na verdade, como é que você vai cuidar de pessoas? Na verdade, assim, a gente fala assim, não, mas aquele lugar não tem cultura, não aplicou... Não, na verdade, sempre existe uma cultura. Sempre. Mesmo que seja ruim, né? Exato. Exato. Pode ser, a cultura pode ser não ter nada. Essa é a cultura. Essa é a cultura. Entendeu? E aí que tá. Hoje em dia, o empreendedor, ele tem que fazer 2 vendas. Esse é um erro de muitos empreendedores. Ele só pensa em vender para o cliente. Mas e aí? Como é que você está vendendo a sua empresa para o seu colaborador? Uma cultura facilita muito esse trabalho, que às vezes é mais difícil até do que vender para o cliente. Porque para o cliente, se você tiver um prato, uma comida ok, uma entrega ok, e sei lá, uma experiência boa para o seu cliente, está feito o seu trabalho. Vai convencer o seu colaborador a fazer o que os colaboradores fazem, que a gente viu aqui, ficou todo mundo de queixo caído. Não, e assim, né? O cliente, ele te vê uma vez a cada 15 dias, um mês, né? E o colaborador, ele te vê todo dia. Então, é uma venda... Mas tem uma coisa que os empreendedores não se enxergam, né? E aí eu tô falando porque eu sei disso, porque eu vivi isso. A gente pensa que é tudo alecrim dourado, né? Que a gente é perfeito, porque a gente abriu um negócio, a gente precisa de nada. A gente só precisa saber fazer uma boa maionese, um bom CMV, uma boa massa, né? Saber qual é a mussarela melhor, qual é o melhor molho. A nossa cabeça é essa, né? E a nossa, porque é muita gente que é assim, não tem noção do quanto precisa se melhorar como pessoa. Porque você só é um bom empreendedor quando você é uma boa pessoa. Não digo só de caráter, mas de entender o outro, que era o que me faltava. Eu achava que todo mundo tinha que agir e pensar como eu. E tinha que entregar como eu. Então, cara, ele não tá produzindo como eu, então ele não presta. Não. Então, assim,
Quando eu fui tentar me entender e me melhorar, parece que, sabe igual quando bateram o cajado e abriu o mar? Aconteceu exatamente a mesma coisa para nós. Tudo mudou pra gente, sabe? E na hora que eu caí em si, que o problema era eu. O problema não era mais ninguém. Não era. Gente, o único problema do meu negócio era eu. É muito ruim você lidar com isso. Essa é uma Tem verdade. gente que não consegue lidar, né? Essa é Que uma finge que verdade não, né? Exato. Tem pessoas. Tem gente que finge Essa é a que não. diferença, eu acho, daquele que tem o sucesso ou não. Do Porque o que vencedor tem o do- sucesso é do vencedor. Porque do ele vencedor. entende e muda. O outro continua Autorresponsabilidade. negando. É isso, O quando eu outro entendi que o continua problema era negando. meu e que se eu não saísse daquilo, o meu negócio não ia pra frente. E eu ia morrer com aquilo na água, porque. Na verdade, é você como pessoa, né? Porque, é no pessoa. negócio, mas é como pessoa. Não, é como né? pessoa. Exato. Tudo que eu fiz foi para mim e refletiu Nos funcionários. nos funcionários e refletiu na minha empresa. Tá. Eu não fiz nada pensando no meu negócio. Eu fiz tudo pensando em mim, porque o problema era eu. E é engraçado que no começo os funcionários reclamavam muito ali para mim. Eu chegava porque... Como é que foi a história? Eu fiquei no supermercado ainda trabalhando durante 2 anos e meio. Então eu chegava... Paralela. Quando a gente abriu a Jones, eu continuei no supermercado. A história do CLT. Eu continuei, falei, não vai dar certo isso. Eu deixo aqui. Vou se me dá- garantir, né? Vou me garantir. E também porque a gente não sabia se ia dar dinheiro. Eu falei, Lógico. meu salário tem que contar, senão a gente, não nabo, né? E aí eu ia no mercado, abri o mercado às 7 horas da manhã, aí eu ia até às 5 da tarde, a Aline ia para Jones às 11 e ficava até a meia-noite. Eu saía do mercado às 5, ia para Jones, ficava até a meia-noite, dormia 5 horas por dia, durante 3 anos da minha vida, dormi 5 horas por dia, ia pro mercado, e quando eu chegava na loja, chegava o chapeiro e falava, então, dona Aline, fez isso. A dona Aline, não sei o quê. Dona Aline reclamava muito. Você E tinha aí, que você administrar tinha que esses os conflitos. E eu falei, meu amigo, ela manda em casa, meu amigo. Vai mandar aqui, né? Faz o que ela tá mandando que eu converso com ela depois. Vamos tocar assim. E aí, cara, passando ali, mudou muito como pessoa, fez vários... Até hoje ela faz curso, tá? A gente faz curso muito. No entanto, ela tá fazendo um essa semana. E aí chegou uma época que eu fui dar uma de bonzão, que a gente já tinha, sei lá, 80 funcionários. Eu falei, vamos ver. A gente fez uma reunião gigantesca com todos os funcionários. Eu falei, gente, e eu sou bonzinho, eu sou o policial bonzinho. Quem gosta da Aline aí? Levanta a mão e depois eu vou perguntar quem gosta do Júnior, levanta a mão. Quem gosta da Aline aí? Levanta a mão. Aí, tipo, 5 pessoas. Aí eu falei, quem gosta do Júnior? As 5 pessoas que é do RH e financeiro, que fica comigo. Eu falei, vocês têm que se lascar mesmo, vocês têm que apanhar, vocês têm que ouvir grito. Não, mas ela é nossa mãe. Então ela bate, mas ela sopra. Ela bate e dá chocolate. Então ela aprendeu tanto a lidar com as pessoas, que era uma coisa muito ao contrário dela, que hoje os funcionários, eles batem lá no RH. Olha o cúmulo que chegou. O funcionário terminou com a esposa dele. Quer dizer, a esposa terminou com o funcionário, mandou ele vazar. Ele chegou lá e falou, ô, dona Aline, tô com esse problema aqui, que minha esposa me tirou de casa, tal. O que a senhora acha? Uau. A Aline falou, você é um cuzão, você faz isso, você não é homem, você é isso, você fica no bar, você fica fumando narguilha, sua filha dentro de casa sem fralda, blá, 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 blá. Qual Cara, é o sei seu lá, sentimento com isso aí? Cara, eu me sinto muito vitoriosa, porque eu mudei a história do meu negócio em 2 anos. Eu mudei a história de tudo em 2 anos. Então eu tive que ir muito assim, fundão de poço mesmo. Porque, como eu disse, é muito difícil você saber que você é o problema. Que ninguém gosta de você porque ninguém sabe lidar com você. E você não sabe lidar com ninguém. Porque é diferente o jeito que eu lido com os meus amigos e o jeito que eu lido com os meus funcionários. É o outro rolê. Então eu achava que eu podia fazer do mesmo jeito. E aí, se eu fui muito amiga, eu me ferrei. E quando eu fui muito ruim, eu me ferrei também. Então eu não sabia para que lado ir. E antes de eu chegar nisso, eu chorei de 2017 a 2021. nem De tudo foi flores. 2017 a 2019 eu chorei todos os dias. E de 2019 a 2021 eu chorei alguns dias. A gente quase se Então, separou por a causa do gente se negócio. separou, a gente se separou de verdade uma vez Ah. e de quase 2 vezes. Eu fui morar num motel 15 dias. Eu peguei doença autoimune, tipo, aconteceu de tudo comigo. Então, eu cheguei numa hora e falei assim: meu Deus, só diz o que tanto é de errado. Eu era errada. E aí foi pior. Eu falei, caralho, tudo isso é minha própria culpa. Porque eu não tinha autorresponsabilidade. Cara, eu admiro tanto pessoas que conseguem entender e falar abertamente, assim, situações. Eu não Porque tinha. é que, assim, é totalmente resolvido isso, né? Pra você, e você consegue falar naturalmente. E aí, quando eu catei e eu entendi que o problema, a doença ali, o problema era totalmente vinculado a mim, primeiro porque era eu que ficava com os funcionários, porque o Júnior tinha que trazer o sustento para minha casa.
Então eu que tinha que lidar com aquele pepino lá. Não tinha um plano B. E Segundo, tinha um que a gente outro- não tinha um plano B. E outro problema é que ela era mulher. E eu era mulher. Todos os funcionários eram homens. E aí Então, tem esse preconceito. E, sabe? não, e era muito Tem difícil, que porque eu saber queria ganhar lidar no com grito. Porque eu tinha que ganhar, eu achava que tinha que ganhar no grito. E quanto mais eu gritava, pior eles eram comigo. Então, eu passei um dobrado todos os anos com esses moleques, infernizando a minha vida, fazendo a minha vida um inferno. E eu colaborando com isso. Porque assim, gente, a gente tem que ter uma coisa. Eu era um CLT lidando com outros CLTs. A minha cabeça era de CLT. Não era de empreendedora. Era um CLT discutindo com outro CLT. Quantos seus funcionários brigam? Quem sai ganhando? Ninguém. Tá os dois errados, tá os dois brigando por besteira. E eu era assim com os meus funcionários. Brigando por causa disso aqui, ó. E ninguém tinha uma inteligência pra saber lidar com aquilo Ela não lá. sabia engolir sapo. Eu não sabia. E hoje, você vê dentro das lojas da gente, nossos funcionários brigando por causa das besteiras que eles brigam. Eu era exatamente igual. Então, e o meu negócio não ia progredir. Porque ele dependia de mim, eu dependia dele, o Júnior tendo outro trabalho. Falei, cara, eu vou morrer. Então, vamos atrás. Chorei tudo que eu tinha pra chorar. Falei, quer saber? Eu vou dar conta de fazer esse negócio. Eu vou dar conta de fazer esse negócio. Nós já tínhamos ganho 12 com a melhor hamburgueria de São Paulo. Eu não podia mais ser um asno naquilo. Não dá. E outra, não dava pra eu não ter mais gente pra trabalhar. O meu corpo não aguentava mais trabalhar o tanto que eu tava trabalhando. A gente trabalhava de uma forma muito insana. Ele falou 11 horas. Não, eu chegava 9 horas na loja. Porque eu tinha que lavar a loja, eu tinha que limpar, eu tinha que fazer produção. E eu tinha só 3 pessoas comigo. E minha loja crescendo, eu não tinha mais braço. Então eu tava me matando, tava matando os funcionários, tava acontecendo tudo de errado. Falei, não, eu vou ter que resolver. Passando a pandemia, né, porque foi o caos da pandemia, eu falei, não, eu vou resolver isso em mim, eu vou melhorar. E não parei nunca mais. Então tudo que a gente conquistou nesses 3 anos foi... E assim, o Júnior sempre foi muito mais evoluído do que eu, mas eu falava pra ele, eu não consigo sozinho, então você, com a tua evolução inteira, vai ter que ir comigo. Isso é uma coisa que é importante. Às vezes as pessoas... que acontece muito erro com o empreendedor de casal. Às vezes isso acontece muito, tá? A gente vê muito. O cara, ele quer fazer curso, ele quer ser o melhor pizzaiolo do mundo. Ah, eu sei qual farinha que tem que usar, eu sei não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a esposa dele, às vezes, está fazendo financeiro e ela não sabe o que está fazendo ali. E ele não apoia ela. Fala, cara, comprei um curso de financeiro, vamos junto. Você não quer melhorar o financeiro? Esse CMV aqui. Me falaram que o CMV tem que ser 30. Qual que é o nosso? Ah, não sei. Por que você não sabe? Ah, porque não tem curso, não tem nada. O cara não apoia a esposa dele. E aí depois o cara fala, ah, mas meu negócio ia melhor se minha esposa ajudasse mais. Mas qual momento você falou, cara, vamos junto? Que deu a ferramenta para ela. Exato. A Aline toda hora fala, Aline, tem um curso aqui, vamos fazer? Vamos junto, vamos. A gente faz muito curso junto. E às vezes não é pro meu lugar, é pro lugar dela. E aí eu faço, eu falo, ó, tá vendo? Vamos fazer isso, tá vendo? Vamos fazer isso. Aí a gente faz pro meu também, ela fala, então, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E a gente tem os combinados, que é nosso, que aí eu não posso entrar na área dela, ela não posso entrar na minha, mas a gente se cobra da mesma maneira. Então, Valine, isso aqui tá errado. Vamos resolver? Vamos, eu te ajudo. Ah, Júnior, isso aqui tá errado. Vamos resolver? Vamos, eu te ajudo. Então, a gente tem isso que as pessoas não fazem. As pessoas, às vezes, falam, eu queria que minha esposa fosse igual a Aline. Ah, mas o quanto você apoia ela? Perfeito. Se você não apoia, não vai. E como é que vocês começaram a desenvolver outros negócios? De onde surgiu? Já foi em 2019, surgiu a oportunidade de comprar a pizzaria. Nosso amigo ia embora para a Austrália, um amigão da gente. A mulher dele foi promovida na empresa e a nova sede ia ser na Austrália. E ele tinha essa pizzaria lá na Pompeia. E a gente já empreendendo, ele veio oferecer pra gente. E na época tava a pizzaria estilo napolitana tava crescendo muito. É. Aí eu falei, pô, uma oportunidade pra gente pegar a pizzaria dele, chamava Gentile Pizzaria, e transformar em pizzaria napolitana. E a gente criou a Nápoles. Ah, não era napolitana? Não, não era. Não Era era, a pizza gente paulista. mudou, a gente tirou. Aí a gente chamou o Rodrigo da Edbari na época para dar consultoria. De novo, a gente não manjava nada. Aí eu falei, cara, eu quero mudar, porque acho que como a gente era jovem e fazendo hambúrguer, eu falei, cara, eu quero alguma coisa que cole mais comigo. Então acho que pizza napolitana vai colar mais com a gente. A gente transformou já em Chile na Nápoles. De novo, pegamos uma consultoria que a gente não entendia nada. Vamos mergulhar nisso, mergulhamos. Ficamos estudando, anotando tudo que o cara falava e tal, o Rodrigo. Aí falou, pô, tá, agora a gente já sabe. Vamos aplicar o que a gente aplica na Jones na pizza. E aí a pizza Nápoles foi crescendo, crescendo. O começo que a gente ia abrir o Japa, voltou. Aí a Aline falou, tem uma dor aqui no mercado. Eu Porque falei, aí surgiu aquele sushi de R$1 da Rappi. Sim. Vocês lembram? É.
Quando surgiu isso daí, eu falei, Era por Júnior, peça, né? lembra É, cada isso. peça, combo de 20 e tal. Quando surgiu isso aí, eu falei pro Júnior na hora, eu falei, cara, a gente tem que pegar essa onda. Essa onda é muito boa. Tá só na Rappi e tal, então vamos estudar, vamos pedir, vamos ver e vamos atrás de resolver isso. E a pizzaria do menino que a gente comprou era uma casa, era grande na época a casa. Tem 3 Então, andares na casa. tem 3 andares, então dava até pra gente dividir, ia ficar bom pra dividir aluguel, tudo, então vamos. Aí, o marido da minha caixa, da Jones, era sushi man daquele restaurante. Do japonês que Do a gente japonês queria... que a gente queria lá, pegar os clientes que estavam pra fora. Falei, Aline, então eu tô com essa ideia, você acha que o Nando vai topar? Ela falou, olha, não sei, vamos conversar com ele. Fui, conversei com ele, difícil convencer o garoto, ele não chavecou queria. ele. Aí a de gente jeito chavecou a nenhum. nossa funcionária, que era a nossa caixa, pra ela chavecar ele. Aí todo dia, Aline, falou com o Nando, falou com o Nando. Ele eu não falei, queria ele- de jeito Ele tá nenhum com fazer o medo, trabalho. tal, não sei o quê. Aí a Jones, a gente fez o Lollapalooza e ele tava de férias. Aí, como ela era a nossa caixa, ela era obrigada a ir, eu falei, leva o Nando. E aí no Lollapalooza, meu amigo, ficou 3, 4 dias com a gente, Se 24 envolveu. horas. Aí não A teve gente, ó, jeito, né? Na verdade, ele não conhecia a gente pessoalmente. Ele era marido da nossa caixa, né? Então, nesses 4 dias, ele foi conhecendo a gente melhor. E aí, eu acho que ele foi um pouco amolecendo o coração dele. E a gente foi falando pra ele, Nando, a gente não vai deixar acontecer nada. A gente já tá com quase 3 anos da Jones. Confia na gente. E ele era sushi man, ganha bem, né? Então, o cara com medo. No final das contas, conseguimos convencer ele. Pegamos a casa da pizza e dividimos. Metade japa, metade pizza. Isso foi, a Napos foi setembro de 2019, o Japa foi novembro de 2019. Uau, foi... Foi, No time da pandemia. Da pandemia. No time. A pandemia veio em março, né? No ano do outro ano Quando veio a pandemia, eu achei que esse Nando ia se matar. Que ele tinha largado o emprego dele. O negócio que ele abriu ia fechar por causa da pandemia. Eu juro por Deus, eu achei que esse moleque ia se matar. Foi assim... Ele... Negação, um ódio da gente. Foi. Meu, 4 meses. O negócio explodiu. A gente começou com Explodiu. 2 funcionários. Não, Um só funcionário. ele. Só ele. Ele era o único funcionário. Ele era o único funcionário que cortava, produzia, embalava, entregava para 2 funcionários, porque o caixa era dividido, né? E aí entregava para o caixa e a Larissa, né? E a Larissa entregava para o motoboy. Então era só ele. Hoje tem 38 funcionários. Fantástico. Não, e o Só nego- delivery. Só Só delivery. delivery. O Só negócio explodiu. Tanto assim que em um mês ele teve que tirar a gente do sovaco para conseguir ajudar ele na produção. Fantástico. Mas foi muito um olhar da Aline, que é o mérito 100% dela, que quando começou esse negócio do japa baratinho, ela falou, cara, só existe 2 japa no delivery. O que é muito barato é ruim e o que é muito bom é caro. É. Não existe ninguém no meio. Vamos no meio termo. Vamos Ela no falou, meio. vamos no meio. Então aí a gente pesava, comprava 50 sushi barato e ficava pesando peça por peça, salmão por salmão. Ó, esse aqui é 2 gramas, esse aqui é 2 gramas. O nosso vai ser 6. E aí comprava o mais caro que ia 18. Não, o nosso vai ser 8 ali. Vamos fazer o meio termo. Custo-benefício. Então a gente foi nessa linha. E aí ela foi com o Nando para dentro do cardápio, né? Porque ela ama comer sushi, e o Nando Sushi Man, e eu fui para a parte de iFood, de marketing, RH, brand, história. E eu falei, não, eu cuido aqui, vocês cuidam lá. E aí a gente foi, juntamos, e aí o negócio começou, porque o que acontece? A pessoa comprava o japa mais barato e ela comprava o nosso. Ela comprava o nosso e falava, não dá para voltar para o mais barato. E aí ela ficava na recorrência. Aí de vez em quando ela ia para o mais caro, falava, não é tão Tá caro melhor demais, assim né? Tá para ser esse preço. E aí as pessoas ficavam viciadas em... Se tipo, posicionou de uma forma que... cara, em um ganhou ano dos tinha dois cliente lados. que comprava 250 vezes. Em um ano. A nossa recorrência é 78% 78%. do japa. É a Fantástico. maior Da Jones é de todos. 65. Maior de todas. Nossa, maior ainda era é da alta. Jones. Ô, louco, ainda é alta. É a maior. É a maior que nós A temos. do é 78 do japa. E pizza, curiosidade. Então, aí a pizza fomos tocando. Não, a recorrência. 48. Olha, bem É menor. 48. Mas é porque, como a nossa pizza estilo napolitana, ela sofre muito. Ela sofre com o motoboy, que o motoboy não leva direito. Ela sofre para o cliente entender um conceito. E quando chega na casa dele, fala: mas tem pouca. O que a gente recebeu de avaliação no começo não tem recheio? Nossa, Porque o nota cara 1. não entendia Não que ele tem estava recheio. comprando uma Entendia. pizza napolitana. Então, E a pizza ruim, né? Porque ele tava escrito na caixa que eu tinha que requentar, porque a napolitana se der uma requentadinha. Hum. Meu Deus do céu, vocês não nossa, cara, têm no começo. noção. Por isso que Foi até uma a gente loucura. correu também com o Japa,
que a gente falou, a pizza não vai dar certo. Vamos, A gente já- fez merda aqui, entendeu? Vamos correr com japa, porque aí, pelo menos, os dois dividem o aluguel, fica certinho ali, e a caixa que a Larissa até hoje tá com a gente, o salário dela divide por 2, a gente toca. Sim. Vamos tacar pau com japa. Aí a gente correu com japa, entendeu? E atacar em 3 culinárias, ter processo definido é fundamental. Muito. Fala da importância dos processos de vocês nas 3 operações. O processo rege a vida da gente lá dentro. Ele que manda na loja. É ele que manda na gente, tipo, não dá pra viver sem. O processo é a tranquilidade que eu tenho, que eu posso dormir em paz, que as coisas vão acontecer. Se as pessoas lerem e aplicarem, a gente tá salvo, entendeu? Fora a organização que aquilo traz, de cada um saber exatamente o seu papel e o que pra mim é primordial, cada um saber para que serve o teu papel dentro da empresa, sabe? A tia da faxina tem um processo de cada dia o que ela tem que limpar e como ela limpa. E por que tem que E limpar? por que ela tem que limpar aquilo naquele dia. E o porquê que ela não pode inverter aquela limpeza. Não pode inverter. E o processo ele traz uma coisa que, assim, o processo para você aplicar esse processo e fazer ele dentro da empresa é dolorido, porque você tem que ir lá na mão do funcionário, assim, assim. Mas a tranquilidade que ele traz, por exemplo, para gerente. Nosso gerente chega no final da noite, ele não está cansado. Ele não está com aquela carga nas costas e fala, nossa, hoje foi trampo. Não, que a obrigação dele é só cobrar os processos. E a gente brinca, né, na loja. Foi todo mundo trabalhar? Foi. Hoje pode vender o que for, é zero problema. Foi todo mundo trabalhar? Foi. Não precisa se preocupar, podemos até ir embora. Porque todo mundo sabe o processo, o gerente cobra o processo. Se todo mundo fez o processo, o gerente não precisa abrir a boca. Sensacional. O gerente não precisa abrir a boca, porque todo mundo fez o processo está definido. E, obviamente, às vezes eles comem a etapa do processo, então por isso a gente tem que ficar fazendo Tem que reciclagem. fazer E reciclagem. quando você põe ele pra reciclar, você vê que de 10 passos. Ele fazia Primeiro que eu não faço grande, eu faço mais curto. Sim. Mas ele sempre dá um jeito de comer 2 passinhos ali. Então tem que voltar e falar, amorzão, vamos lá. Eu não fiquei quebrando a cabeça igual uma otária pra você fazer uma palhaçada dessa comigo e mandar as coisas erradas. É pra fazer. Então bora. E aí começa tudo de novo. Que é mais até fácil para vocês entenderem. Quando a gente começou a crescer a Napos e o Lemon, que o Lemon também tem pizza, a gente começou a treinar pizzeiro novo para fazer a massa. E o meu irmão, que ele é o chefe da pizza, ele chegava e falava, não, hoje vamos bater 4 quilos. Vamos bater 8 quilos. E aí eu falava, não, o cara tem que usar a calculadora. Eu falei, Edson, isso não vai funcionar, mano. É simples, meu amigo. Ou é 5 ou é 10. Não vão bater mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Ou você escolhe bater 5, ou você escolhe bater 10, ou você bate 15. Não tem. Não, mas eu só preciso pacote de 7. de farinha fechado. Acabou, filho. Por causa da farinha. Por causa da farinha, por causa da água, porque o cara tem que usar a calculadora. Sim. Se eu coloco 5 e 10, ele só multiplica. Simplifica, né? Ele não precisa. Imagine que eu tenho que contratar um cara que tem que saber usar a calculadora para a quantidade de hidratação com a água, com a quantidade de azeite. Cara, não. 3% de sal. O que é 3% de sal? De 4 quilos com água. Não, filho. É 5 e é 10. Vamos colocar lá. Bate 5 e bate 10. Fala, hoje é 5. Vai lá. O cara olha, ele coloca e pronto. Cara, resolveu o nosso problema porque a gente toda semana... Não, mas o cara não pôs a quantidade de água certa na hidratação. Óbvio, você pediu 3,5 kg pro cara, ele vai na calculadora lá, o cara mal sabe escrever. Você quer... Porra. Aí a gente entendeu, cara. Tem que ter É aquela história que a gente falou, né? De quem que é a culpa, né? A responsabilidade. Né? Porque não é do isso, cara. eu quero né? que o cara calcule uma porcentagem X. Cara, por que eu não facilito a vida dele? E a gente tem um negócio. O processo tem que ser igual para criança. Ó, você vai tirar daqui, você vai pôr aqui. Eu não posso falar, faz isso, isso. Não, você vai aqui daqui, tá? Entendeu isso aí? Bom, agora vamos pro segundo. O segundo é isso aqui, entendeu? Entende? Agora vamos pro terceiro. O terceiro você bebe. É isso. Ah, não, você põe aqui, agora você bebe, tira isso. Não, cara, não vai funcionar. Tem que ser rápido e simples. Tem que ser rápido e simples e ter processo bem definido. E aí a gente entendeu isso. E aí, essas reclamações que ela tinha, que chegava em casa chorando e brigando, e a gente brigava, nós dois, porque. Aí acabou. Por quê? Só cobra o processo. Agora a gente só vê você comemorando o recorde, né? Meu filho, eu tô um nojo agora. Agora tá uma patricinha. Tô colhendo meus louros. Tudo que eu chorei, eu tô colhendo agora, graças a Deus. Nada é por acaso. Não Bom, é. Gente, a gente precisa encerrar por aqui. É lógico que a gente tinha papo para mais 2 horas no mínimo. Mas a gente não vai encerrar tão fácil, não. Nós vamos deixar uma última lição para quem está ali. Aliás, nós vamos deixar 2 lições. Vamos combinar que cada um vai dar uma. Júnior, uma lição prática de como vender o seu produto para o cliente
E Aline, uma lição prática de como vender a sua empresa para o seu colaborador. Tá. A minha é assim. Todo empreendedor, todo restaurante tem uma história. E a pessoa não conta essa história para o cliente. Por que que você abriu lá? Né? A gente tem um Lemon Restaurante e eu esqueci disso durante um tempo. Aí veio uma mulher e me criticou o restaurante. Falou, o restaurante tem pizza, mas tem steak tartar. Que merda é essa? E eu falei, cara, eu parei de contar a história. E eu fui lá hoje, você vai lá na capa do restaurante, tem por que que o Lemon existe. E aí o Lemon existe porque o meu cliente não vai atravessar mais a ponte e a gente acredita que a gastronomia diferente pode estar no bairro. Então a gente faz uma gastronomia sem culpa, sem amarras para o nosso cliente do bairro. Por isso que o Lemon existe. Uau. Então, quando você deixa de contar a sua Fantástico. história, de o porquê que aquilo existe, o cliente não compra a sua história. E aí, depois disso, cara, ninguém nunca mais reclamou da gente. E aí foi com o Jones que a gente contou a história, porque não queria que o cliente atravessasse a ponte. E aí também com o Lemo, aí com o Japa, a gente montou. E, de novo, a história, você pode entrar lá, o melhor custo-benefício do mundo, a gente quer que você come um japonês bom, com um preço bom, acessível, com um tempo muito rápido. Então é isso, é você contar a história por que que você nasceu. E ser verdadeiro, E né? ser verdadeiro. Não adianta exato. inventar uma história também, tem que Mas, ser verdadeiro. cara, todo empreendedor que começa lá de baixo, ele tem uma história incrível. Tem. E É que geralmente ele não é uma sabe história contar. Às interessante. vezes a gente não entende como contar ainda, porque né, aquela história, você vai começando e tem que sobreviver e você não para pensar. Sim. Nós temos um associado que um dia ele é um negócio bem antigo, e aí eu falei, pô, associado, você podia, vamos fazer um negócio aqui, não é para os associados? Ele falou, mas o meu negócio não tem nada. Aí eu comecei a conversar com ele, falar um monte de coisa. Foi saindo cada... Saiu Às vezes é a terceira coisa geração incrível. da pizzaria. Não, e saiu, e assim, depois disso eu vi, ele começou a vender diferente. Hoje o negócio dele tá muito melhor. E porque ele começou a entender e vender melhor essa história. Né? Ele falou, pô, eu tenho uma história assim. Meu negócio tem 30 anos, pô. Tem uma história. Não tem gente que quebra com 6 meses, o cara tem 30 anos. A gente viaja muito, né? A gente tenta sempre tirar alguma coisa de bom das viagens. Então a gente viaja geralmente, metade é trabalho, metade é lazer, né? Que a gente não consegue fazer só uma coisa só. E aí, por exemplo, Nova York. Nova York lá, o que eles usam das coisas antigas? A pizzaria mais antiga. O forno mais antigo. E aqui, o antigo é velho. A gente não conta a história, fala, eu tenho Não 30 anos de valorizamos, né? pizzaria. Não Você tá valoriza, antigo, né? você tá velho. Não, pô, é que você não sabe contar. Você fala, cara, você vai comer uma pizzaria que nasceu em 1970. Que não mudou a receita Não até mudou a hoje. receita. Foi de um pai que era um cara que veio, sei lá, foragido da Itália, não sei o quê. Você vai contando a história, o cara fala, cara, é lá que eu tenho que comer. Entendeu? Não é de um cara que abriu hoje, sei lá. É lá para mim comer essa história. Então, acho que isso é importante. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência. E a Aline? Lição já valeu. Demais. Aline, agora. É vender a verdade para o colaborador. Não importa qual ela seja. Eu sou muito, muito, muito verdadeira. E depois que eu aprendi a autorresponsabilidade, eu também ensino eles a serem responsáveis pelos atos deles. Então, a junção dessas duas coisas, me trouxe uma equipe mais engajada, mais madura, que entende os nãos, entende os sims. E aí fica mais fácil da gente trazer eles para a gente. Porque ele sabe que ele pode confiar em mim. A gente vê muito que as pessoas têm um pouco de ranço dos donos de negócio pelo passado dos donos do negócio. Então, eles acham que ainda vão viver o que a mãe viveu, que eles já vêm com 10 pedras na mão De quando ser eles entram no explorado, negócio, né? de ser explorado e não ser remunerado. Então, hoje, eu acho com muita verdade. Se eu remunero com aquilo por quê, se eu posso pagar aquilo, eu pago aquilo por quê, mas quanto eu pago mesmo, é tudo muito claro lá. Tipo, todo mundo sabe quanto meu iFood faz lá dentro. Todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe qual é a fatia do iFood em cima do meu negócio. Entendeu? Então, quando você age com esse tipo de verdade, é muito difícil ele não ficar do teu lado. Porque o medo dele ser enganado, que a maioria tem, de ser explorado, vai embora. Porque ele vê eu agindo com verdade com todas as pessoas. Não, e por tudo que vocês fazem, ele se sente pertencente. Ele é daquilo tudo, né? pertencente. E eu digo muito pra eles. E assim, a gente sempre fala que é deles. Então, quando a gente traz na palestra, a gente traz eles. A gente não traz eu e o Júnior. A gente traz eles. Quando a gente para pra conversar com qualquer pessoa, é sobre eles. Não é sobre eu e ele. É sobre eles. Porque no final é tudo sobre eles.
Isso gera um senso de Pertencimento. pertencimento E pra quando eles. se une com o que eu tô falando da verdade o tempo inteiro pra ele, porque eu estou de fato o tempo inteiro falando verdade pra ele, eu ganhei ele. Exato. Ele não tem por que estar contra mim ou ter medo de mim. Eu não vou fazer nenhum mal a ele. Perfeito. Então eu acabo ganhando muito eles nisso. Então a gente conversa sobre tudo. E é desde a família difícil ser dele. verdadeiro, porque tem hora que você tem que ter conversas duras. E não é fácil ter conversas duras. Não é fácil. Muitas vezes falar o não é difícil. Eu tenho muita dificuldade para falar o não. Venho exercitando isso. Melhorei, mas tenho muito para andar ainda Eu nesse também. aspecto. Eu Ali falo já- não com muita tranquilidade. Eu já Eles sou ficam igual você. putíssimos comigo. Putíssimos, assim, de ficar birrento mesmo. Aí eu tenho que fazer o segundo passo, que é chamar ele e falar, queridão, vamos lá. Esse não aqui é por causa disso. E aí? Justificar, né? O que você tá achando? Que você é o rei da cocada preta? Não é assim, não. Tem mais gente na loja. Pensando o quê? Aí ele, ai, não, entendi. E aí as coisas voltam pra órbita normal. Muito. Mas eu sou a rainha de falar não lá. Eu não tenho medo nenhum, não tenho problema nenhum com nada lá. Mas é por causa disso. Porque quando você entende o teu rolê, tudo fica fácil, né? Gente, olha que doideira, né? Eu acredito muito assim em energia e as coisas acontecerem porque tem que acontecer aquilo ali e tal. E a gente tava no Rio de Janeiro, né? Sim. Pô, eu já conhecia você de algumas vezes, acho que a gente nunca tinha conversado, assim, mas. E lá, cara, quando eu sempre tive quieto, você sempre esse cara de boa. Aí eu vi sua palestra e falei, que loucura, o que é isso? E a gente se encontrou depois, falei, cara, você tem que estar com a gente no final de ano. Você lembra disso? Sim, eu lembro. E aí, Rio de Janeiro. e aí a Tava gente. junto já? Rio de E aí, Janeiro, lá. a gente já tinha se encontrado antes, tal, Sim. você, No esse iFood, né? jeitão, No Chicago. em Chicago. E eu vi você outras vezes, quando eu falei, meu, você tinha que estar junto, né? E eu acho assim, hoje foi incrível. Foi cara. fantástico, Eu acho que hoje foi fantástico. incrível, esse podcast foi incrível, a Obrigada. palestra de vocês Obrigado. foi incrível. Obrigada. Demais. A gente Obrigado por agradece ter participado muito. com a gente. Obrigado. Não, a vocês. gente que agradece, Com pelo amor de certeza. A Deus. gente sempre tá aprendendo e Engrandeceu aqui também foi demais, um grande demais aprendizado esse pra evento. gente. Nossa, foi muito bom. Gu, para finalizar, passa pra gente um resumo de como foi o primeiro dia do Pizza Summit. Bom, eu acho que a gente falou muito de cultura, de pessoas, de liderança. A gente começou, né, o dia... E é curioso porque a gente começou com o João Barcelos e todo mundo acha que ele vai falar de iFood. E ele deu uma aula de Veio liderança. com uma proposta Falando completamente os diferente. 21 desafios da liderança. E ele arrebentou. Então, assim, já elevou o nível. Já subiu a régua, já abriu daquele jeito. Aí o Felipe Vec veio falando 5 pilares de crescimento de um restaurante, falou também de Exato. liderança, falou de outras coisas. E assim, aí veio Bia Fraga, depois falando, fora os nossos parceiros, né, que também falaram, mas assim, aí veio Bia Fraga falando sobre os 3 R's de sucesso de um restaurante, que é recência, puxa vida, recência, não vou lembrar exatamente. E aí veio depois Fernanda Reis falando de gestão de pessoas, e aí fechando com esse chave casal de ouro. espetacular. Só teve fera hoje, hein? Só fera. Conheço todo mundo. Quem não E é- veio, E assim, Só fera. e Perdeu. essa é a nossa proposta com o Pizza Summit, sabe? Trazer gente que vai quebrar toda a expectativa de todo mundo. Amanhã, gente, vai ser um dia surreal, assim. Então, E a Que gente massa. não vai mais poder viver essa era enquanto a gente não arrumar nossa gestão de pessoas. Não vai dar pra gente continuar com os nossos negócios se a gente não mexer Tá. nisso. é isso aí. Não dá, já empurramos bastante sujeira pra debaixo do tapete, agora não tem mais o que fazer. A gente vai ter que sentar a bunda na cadeira, aprender sobre o assunto e entender e ver o que de melhor a gente pode fazer. Porque a gente escolheu trabalhar com coisas que dependem 100% de pessoas. eu tenho repetido constantemente uma frase que os nossos colaboradores hoje são o nosso principal ativo. É isso. Quem tem colaborador e quem tem colaborador com cultura, que no caso vocês deram uma aula pra gente hoje, não tem como a concorrência pegar, porque o cara pode até ter o pedido, mas ele não consegue executar. É. Entendeu? Então, se hoje a Jones bate recorde em cima de recorde, é porque ela tem uma equipe qualificada, capacitada e motivada. Porque o cara pode ter a capacitação, mas não está motivado. Fala assim, eu vou ganhar a mesma coisa, o patrão vai ficar mais rico, eu vou trabalhar mais. Não. Então, é importante a gente passar esse senso de pertencimento E para o nosso tem uma colaborador. questão também que as pessoas não entendem. O meu colaborador talvez não vai funcionar na loja dele como funciona pra mim.
Porque não é o cara sozinho. É. É uma junção É um de ecossistema, né? Exato. É o cara que trabalha do lado dele, é o cara que trabalha na outra ponta, sou eu, é ele, é a marca, são os clientes. Então, assim, você pode até levar ele, mas provavelmente Você não vai levar a cultura, né? ele não vai funcionar do jeito que ele funciona pra mim. Fantástico. Teve uma pessoa hoje no evento de uma empresa que me perguntou assim, Gustavo, como é que tem sido o ano de vocês, do setor? E eu falei para ela, olha, é complexo porque assim, a gente vive uma realidade um pouco diferente dentro da Pubra. Por quê? A gente tem vários estudos e quando a gente estuda o mercado, ele dá um índice. E quando a gente estuda a Pubra, é outro índice. Por quê? Por exemplo, o número de mortes de negócio é X% em tantos anos. Dentro da Pubra é menor esse número. Por quê? Não é por causa da Pubra, é porque tem empresários ali, pessoas que empreendem ali com uma mentalidade um pouco diferente, que estão buscando coisa diferente, que estão atrás e aí muda o número. E é engraçado porque um puxa o outro. É. E eu sou a prova viva, porque pertenço à diretoria da Pubra há 2 anos. E o Gu tá cansado de saber. Eu chegava na reunião de bermuda, chinelo e regata e falando na gíria. Não vai chorar. Não, hoje não. Hoje eu tô controlado emocionalmente. E a convivência com empresários que estavam em outro patamar de maturidade elevou o meu patamar. E hoje, eu, como gratidão, faço de tudo para retribuir para aquelas pessoas que estão entrando agora com um negócio em outro. Ninguém tá melhor, ninguém tá pior, gente. A gente só tá em partes diferentes da estrada. Diferente. A gente tem que fazer aquela corrente, né? Você pega aqui, segura, passa por de trás E assim, essa né? é a maior riqueza da Pubra. Muitos empresários entram na Pubra pensando no benefício comercial, mas para quem sabe usar, eu sempre falo, essa é a maior riqueza da Pubra. Melhor do que um preço melhor na Calabresa, ou no Catupiry, ou no sistema, é você ouvir uma frase, é você compartilhar um problema, é você ver que não é só você que está com aquela dor. E que outra pessoa já passou por aquela dor e já achou um caminho, e ele vai te dar aquele caminho cobrando quanto? 0. Então, gente, é uma pena, porque eu sei que isso aqui não vai ter fim, mas esse foi o Pizza Summit Podcast. Um podcast feito por donos de pizzaria para donos de pizzaria. Hoje a gente teve esse prazer enorme, essa aula da Aline e do Júnior, com a presença mais do que ilustre do Gustavo Cardamone. Gente, obrigada mesmo. A vocês. Obrigado. Foi Nossa, fantástico. muito O que vocês obrigada. fizeram aqui hoje vai ficar guardado para sempre no nosso coração. Nossa, muito obrigada, Gu. Obrigada. Muito obrigada, Gu. É tudo muito recíproco, né? E quando é verdadeiro, é E muito verdadeiro, legal. né? De coração. Muito obrigada, Meu, gente. Vocês Foi tinham que estar demais. aqui, valeu. Viva a Obrigada. pizza. Pessoal, até a próxima.